Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei onde você se encontra agora. Eu estou aqui em Lisboa, finalzinho do dia de domingo. Um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, porque estamos na presença do nosso Deus, né? Quando estamos na presença do nosso Deus, tudo sempre corre bem. Mesmo quando há alguma situação, Ele sempre reverte em nosso benefício. Então, posso dizer que um dia maravilhoso, um dia abençoado, como sempre, na presença de Deus. E o seu dia foi bom? Seu domingo foi tranquilo? Espero que sim. Espero que você também tenha passado um domingo tranquilo, calminho, na presença do Senhor. Hoje eu estava aqui a meditar, né? A pensar sobre a oração. Aquela arte, né? Porque a intercessão, a oração, ela acaba por se tornar uma arte na vida daquele que faz isso, que busca Deus. A gente começa a fazer de uma maneira e é aquele combustível, né? Que vai movendo a nossa vida. Sem a oração, a gente não consegue, a gente começa a se enfraquecer. A maneira que nós temos para manter sempre bem, para estarmos sempre bem, é orar, é buscar a Deus, é falar com Deus. Eu tô sempre frisando muito isso, porque nós temos que ter intimidade com Deus. Por exemplo, eu posso fazer aqui com você agora uma oração para você. Você com certeza vai se sentir bem, porque eu também me sinto bem quando eu recebo orações. É maravilhoso, mas quando nós buscamos a Deus, temos aquela intimidade, sabe? Temos ali aquela comunhão com o Espírito Santo, não existe nada mais maravilhoso do que isso. Queria deixar aqui um exemplo, né? O maior de todos os exemplos é o nosso Senhor Jesus Cristo, claro, sem dúvida nenhuma. Mas queria deixar um exemplo no qual eu tive a meditar hoje. Daniel, até vou ler aqui, Daniel 6, 22, onde ele diz: E o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado em mim inocência. Ou seja, Daniel, ele persistia em orar, né? A história de Daniel, se você for ler, se você for ver direitinho, ele orava 3 vezes por dia. E 3 vezes ele se colocava de joelhos e buscava ao Senhor. Todos os dias, todos os dias. E justamente por causa disso, os inimigos dele começaram a persegui-lo. Porque a oração, quando nós oramos, coisas maravilhosas acontecem, né? Coisas tremendas acontecem, porque Deus reage à oração. Deus não só simplesmente ele age a nosso favor, como ele reage às nossas orações, né? Até podemos dizer que Deus reage mais do que ele age. Claro que Deus age em nosso favor, ele é misericordioso, ele nos livra, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos abençoa. Mas se nós orarmos, nós vamos ver a reação de Deus imediata. Eu posso dizer, eu falo isso aqui diante do meu Deus, posso dizer que nesses 25 anos, todas as minhas orações foram respondidas. Algumas sim, outras não, outras espere, mas Deus sempre me respondeu as minhas orações. Nunca tive uma oração sem resposta. Porque a minha mente, eu desenvolvi assim a oração de uma maneira tão tremenda que eu passo o dia todo orando, em pensamento, em mente, seja onde estiver, estou orando, estou falando com Deus. Eu queria contar para vocês aqui, agora o Senhor me trouxe a memória de um livramento que o meu filho teve. Eu não sei se essa foi a maior parte do tempo, maior tempo que eu já orei na minha vida. Se não foi, foi uma das maiores. Já tive outros livramentos, muito fortes também.
eu estava em casa, finalzinho do dia assim, ia caminhar, que eu gosto de sair para fazer a minha caminhada, zita. E naquele dia Deus tocou no meu coração, não vai, fica em oração. Eu fiquei assim, eu não desobedeço. Se eu entendo que Deus está falando comigo, eu não desobedeço, porque eu sei que se eu desobedecer a consequência é grande, né? E então eu fui, tinha o meu gabinete em casa, deitei sobre a minha marquesa e coloquei o Novo Testamento para ouvir em áudio. E comecei a ouvir e orando. E eu vou orando até que eu sinto que Deus, pronto, já é aquele tempo que entendi que posso parar. Mas naquele dia não. Eu orava, e eu já não tinha mais palavras para orar. E então comecei a orar em espírito, né? Quem tem o batismo no Espírito Santo sabe que a gente ora em espírito, a língua do Espírito de Deus. E eu comecei a interceder em espírito, orando. Quando eu vi, foi quando terminou. Agora, alguém vai ter que tirar essa prova, né? Ver se são 8 horas ou se são 9. Colocar o Novo Testamento para ouvir direto, em áudio. Quando terminou, eu acho que deram 8 horas. Não sei se foi, não vou falar com toda certeza absoluta. Agora eu teria que colocar para ouvir de novo. Mas eu acho que foram 8 horas. Eu ouvi o Novo Testamento inteirinho e orando. Ouvindo e orando. Quando terminou, então, eu me levantei, já tinham passado essas 8 horas, né, orando. Pronto. Entendi que tinha terminado. Era aquele tempo que o Senhor queria que eu orasse. Fui fazer a minha vida, já era tardíssimo da noite, fui dormir. Quando foi no outro dia, o meu filho estava a tirar a carta de condução no Brasil e ele foi para a aula dele. Quando ele foi atravessar a rua, ele disse, quando ele estava passando a passadeira, né, um carro, quando ele colocou o pé na calçada, ele falou assim que ele sentiu até assim, tocar na camisa dele assim, ó, o carro passou por ele. E na hora eu me lembrei da oração, da intercessão. Então foi um grande livramento que Deus deu para a vida do meu filho naquele dia. Se eu não tivesse orado, se eu não tivesse ficado em intercessão, se eu não tivesse obedecido à voz do Espírito Santo. Então, são muitos testemunhos como esse eu tenho. Tem um outro fortíssimo também, muitos outros que aconteceram. Mas esse foi muito forte porque ficou gravado, né? E é assim que Deus faz. Então a oração, a pessoa, ela tem que desenvolver esse hábito de orar. Não é assim, começa. Porque quando a gente começa a orar, quando a pessoa não tem hábito, ela ora um pouquinho, não sabe mais como orar, nem por quem orar. Então eu tenho um hábito assim. Primeiro eu começo, oro por mim, pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha família, e vou estendendo, oro pelos meus pastores, pelos meus líderes espirituais, oro pela minha igreja, oro por todos aqueles que oram por mim, e vou abrindo, Deus vai me trazendo. Depois agora oro pelo canal, oro, né, sempre pelos amigos dos amigos, e vou abrindo, e Deus vai trazendo, e vai me trazendo a memória, pessoas, e vou orando, e vou louvando, e vou adorando, e vou agradecendo, e Deus vai trazendo. Quando eu vejo nisso, já passou 1 hora. Assim, tão rápido. Eu falo, meu Deus, já passou 1 hora. Às vezes é 1 hora da manhã. A ver, eu começo a orar à meia-noite. Quando eu vejo já é 1 hora da manhã. Ou às vezes começo a orar às 10 ou às 11. Enfim, eu gosto muito de orar à noite. Porque é silêncio, ninguém atrapalha, nem atrapalha ninguém. Meu marido vai dormir. Aí quando ele pega no sono, eu levanto e vou orar. É assim que eu faço. E oro de manhã também, só que de manhã é sempre mais rápido, né? Porque a gente tem a correria, né? Temos que ir trabalhar e não sei o quê. Mas minha vida é assim, eu gosto muito de orar.
E se eu não faço isso, eu sinto realmente que o dia não é a mesma. Eu nem consigo não orar. Se eu não orar, eu deito na cama e não consigo pegar no sono, de jeito nenhum. É por isso que eu falo, é um chamado, né? Porque eu acredito que... Aliás, eu até gostava que vocês colocassem aí no comentário, eu gostava muito de compartilhar comigo. Pessoas que também acontece assim, não é? Porque é uma bênção de Deus, né? É uma bênção de Deus. Claro que nós temos que obedecer a voz do Espírito Santo, né? Porque se ele toca no meu coração, já aconteceu, por exemplo. Eu tava com aquele sono. Aí eu deito, falo, Senhor, eu vou dormir, mas depois o Senhor me acorda. Olha, não dá outra. Na madrugada eu acordo assim, do nada. Aí eu falo, vou orar. Então é assim, é aquele prazer, aquela alegria de estar a falar com o Senhor. E a palavra, o mais maravilhoso que eu acho da oração, é um versículo que diz assim, que nada acontece sem que antes o seu Senhor revele aos seus servos, os profetas, né? Antigamente era só os profetas, mas hoje todo aquele que é batizado no Espírito Santo, todo aquele que busca Deus, o Senhor fala com ele. Então, se nós estamos atentos em oração, tudo que acontece, o Senhor fala conosco, antes de acontecer. De alguma forma, de alguma maneira, a gente sabe, né? O Senhor fala conosco. É maravilhoso, não tem palavras. E então, para você que ainda não tem o hábito de orar, para você que já tem, que o Senhor continue te fortalecendo cada vez mais, nós precisamos, né? Porque as pessoas precisam muito de oração, o mundo precisa de oração, né? Nós temos que orar por muita gente e o Senhor continue te fortalecendo. E esse canal aqui é para isso, é para nós que já somos crentes, fortalecermos uns aos outros, dar testemunho. Pode deixar aqui nos comentários o seu testemunho. Se você quiser falar comigo também pelo Instagram, também pode me seguir lá no Instagram. A gente vai colocar aqui experiências. Deus já tem tocado no meu coração para convidar pessoas para dar testemunho. É assim, é compartilharmos as nossas experiências cristãs. Para quê? Para fortalecer a fé uns dos outros. Você tem a tua igreja, eu tenho a minha, sabe? E nós vamos contar as nossas experiências, vamos nos fortalecer. Aquele que ainda não conhece o Senhor vai ficar a conhecer. Essa é a ideia do verdadeiro cristianismo, né? Não é aquela coisa de você puxa para você, eu puxo para mim, o outro puxa para o outro, outro puxa para o outro. Não, nós somos filhos de Deus, nós temos aqui pessoas maravilhosas aí do outro lado, que tem testemunhos incríveis, tem experiências incríveis que pode deixar aqui para nos ajudar, para fortalecer a nossa fé. E Deus te abençoe. Eu vou deixar depois o vídeo de oração, né, que eu estou fazendo com meu marido, porque é uma forma, quando nós oramos, quando nós abençoamos o outro, nós somos os primeiros a serem fortalecidos. A palavra do Senhor diz, dai e dar-se-vos-á. Seja o que for que você dá, amor, dá carinho, dá atenção, dá oração, dá justiça, dá intercessão, você recebe de volta, né? Então, é uma dádiva. Fazer o bem sem olhar a quem, como bom samaritano, sem interesse, né? Estou aqui fazendo sem nenhum interesse, a não sentir que eu estou a ser fortalecida, você está a ser fortalecido e nós estamos nos ajudando. Então, isso é uma bênção. Essa é a única, exclusiva intenção deste canal. É fortalecer, é ajudar, é trazer uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, sem nenhum outro interesse do lado de cá. Isso é maravilhoso, porque eu vejo que há muitas pessoas que às vezes até
teve experiências ruins em igrejas ou por alguma razão, estão afastadas, estão desiludidas, estão machucadas, estão... e precisa de uma pessoa, vamos dizer assim, alguém neutro, sabe? Alguém que não tá puxando a sardinha para sua brasa, não tô te puxando para minha igreja, não tô falando mal da sua igreja, não estou, sabe? Não, é comunhão verdadeira, eu sonho com isso, eu acredito que esse é do coração de Deus, sabe? Contar nossas experiências como ovelhas, como pessoas que amam a Deus, temos boas experiências, tivemos experiências ruins, sabe? Desabafar uns com os outros, ajudarmos, intercedermos, falarmos, isso é maravilhoso. Então, deixa aqui hoje essa palavra tão maravilhosa. Deus te abençoe, daqui a pouco eu vou deixar aqui um vídeo de oração, restinho de domingo abençoado na presença do Senhor. Se você puder, deixa lá o seu gostinho, porque ajuda outras pessoas. Quanto mais a gente coloca gosto nos vídeos, mais o YouTube entende que as pessoas estão a gostar e manda para outras e outras e outras. Se você puder compartilhar, se você puder, se você sentir, só se você sentir no seu coração, se inscreva nesse canal, tá? Ajuda outras pessoas. Deus te abençoe poderosamente. Daqui a pouco nós vamos orar juntinhos, em nome do Senhor Jesus. Amém.